Bom dia, Júlia, Ágata, Lucas, Bom dia. Maria Vitória está aí. Mais quem? Alanes, bom dia. Bom dia a todos, tá? Paulo, Gabriel Rubins. Show de bola. Bom dia. Davi, mãe. Bom dia, Sofia, Ana Carolina, Matheus, Caleb na área, Paulo, todo mundo aí, né? Só estou esperando mais um pouquinho para chegar o restante, tá? Aí a gente já vai começar. Vocês já podem colocar no capítulo 15. Que fala sobre o clima em nossas vidas, tá bom? Capítulo 15. Agora sim, agora eu ouço. Ah, sim. É porque o áudio aqui estava baixinho. Bom, galera, quem chegou agora, Rebeca, bom dia. Uane, Júlia, Maria Eduarda, Matheus, Elisa, Lucas, Paula, Caleb, Paulo, Caleb, todo mundo aí, né? Fabrício chegou agora, Carol. Bom dia para todo mundo, tá bom? Só vou esperar mais um minuto, porque sempre tem um que está atrasado. Aí eu vou esperar um minutinho só. Lembrando a vocês que a aula está sendo gravada, então, né, para aqueles que não conseguiram acompanhar, se algum colega de vocês falar, hoje eu não assisti a aula do professor, basta olhar a aula gravada que eu vou disponibilizar mais tarde para vocês, tá bom? Mas onde é que fica a aula gravada? Ó, eu vou colocar no WhatsApp e lá em atividades. Quando você vai em Ava, quando você vai no Ava, Paulo, Meu Deus. aí tem uns recursos lá que você pode olhar em atividade. Aí eu vou lançar a aula lá. Semana passada, eu lancei a aula lá também, tá bom? Depois que eu terminei aqui, eu coloquei o link lá. Porque... Pessoal, quem estiver chegando agora, desliga o microfone, tá bom? Ok. Aí, Paulo, o link, ele fica no WhatsApp, mas também fica no Ava, tá bom? Aí depois você vai lá em atividade, no Ava, que você vai acessar o link, mas a partir de meio-dia. Não, a partir de 1h. O link do quê? Oi? Link do quê que eu acabei de entrar? Ah, a gente está falando sobre a aula gravada, onde ela fica, tá? Tá, obrigado. Em 1h, 1h, eu vou postar no WhatsApp e vou colocar lá no atividade, que fica lá em Ava. Bom, tem um recurso. Obrigado, tá? Tio, hoje o senhor vai passar alguma atividade? Vai ter atividade, tá bom? Bom, eu já vou até começar, como já chegou uma galera, a aula de hoje vai ser parecida com a semana passada. Eu vou falar sobre o tema e vou iniciar a execução dos exercícios, tá legal? Essa semana tem uma diferença, porque assim, vocês poderão entregar essas atividades até semana que vem, beleza? Então, assim, professor, eu não consegui entregar a atividade hoje. Pode ficar tranquilo que vocês terão até semana que vem para entregar a atividade. Ô, professor. Oi. Vai poder entregar até semana que vem? Significa que vai ter muito dever? Tipo, muito? Oi? Se é para entregar até semana que vem, é que vai ter muito dever? Não, então, se você puder entregar hoje, beleza. Mas se você não conseguir... É porque essa é a nova regra, tá bom? A partir de agora, toda atividade de geografia, vocês terão uma semana para fazer.
beleza? Aquilo que a gente não conseguiu fazer em aula, vocês terão uma semana para fazer e postar lá, beleza? Então, galera, para não demorar, a aula de hoje fala sobre o capítulo 15, que abra aí no livro de vocês, que é o clima em nossas vidas, tá bom? Quem tiver com o livro, abra aí. E lá em atividades, eu deixei o PDF, para quem não tem o livro, tem o PDF, tá? Dessas atividades, do capítulo 15, lá em atividades, é um recurso do AVA, beleza? Vocês vão encontrar lá. E até o fim do dia, eu vou disponibilizar tanto lá como no WhatsApp também, beleza? Então, essa matéria já está falando, né? Clima, ou seja, é uma continuação daquilo que a gente está trabalhando já há algumas semanas. Tudo bem, galera? Todo mundo consegue me ouvir, né? Acredito que sim. Então, Tudo de boa. beleza. Então, a gente falou sobre fatores climáticos, a gente falou sobre a diferença de clima e tempo, tá legal? E hoje nós vamos falar, a gente falou sobre mudanças climáticas e hoje nós vamos falar sobre a influência do clima em nossas vidas, né? E tem muita influência, tá bom? Seja na economia, seja no nosso dia a dia, seja no planejamento dos transportes, do sistema de transporte. Então, o clima, as condições do clima, vai influenciar... Pode falar. Professor, tu tá em qual página? Não, até o momento eu só estou fazendo a introdução da matéria. Tá bom? Mas assim, vai começar na página 46. Até o momento eu não estou lendo nada de página, não. Só estou falando da matéria. Então, o clima, ele tem uma grande influência nas nossas vidas. Tá bom? Cada país, cada região age, atua conforme o seu ambiente. Por exemplo, no Brasil, a gente sabe que boa parte do território brasileiro tem o quê? O clima tropical. E isso vai influenciar na produção de alimentos. Tá bom? Países que têm um clima tropical, geralmente, têm uma grande fartura, por exemplo, de frutas cítricas, como limão, abacaxi, laranja, né? Então, o clima ele influencia até nos tipos de alimentação. Professor, mas só que assim, eu vejo vários tipos de produto, vários tipos de frutas, né? Quando eu vou no hortifruti. Sim, mas só que em muitos casos há aí um uso também de agrotóxico, né? Às vezes, quando o clima não é favorável, o que eles utilizam? Agrotóxico, para que possa ter aquele alimento, aquela fruta. Beleza, galera? Bom, eu já vou começar, aí eu coloquei os tópicos ali, tá bom? Na página 46, se vocês abrirem na página 46, está falando assim, aplicando a climatologia e a meteorologia. Abre na página 46, por favor. Todo mundo abriu na página 46, né? Então, esse aplicando a climatologia, a meteorologia, na verdade, quer dizer assim, como a sociedade usa a climatologia e a meteorologia. Bom, nas aulas anteriores eu já falei que a climatologia é o estudo do clima, ou seja, é o estudo de um clima de uma determinada região, de um determinado país, mas esse estudo ele é feito durante anos, tá legal? Em torno de quê? A cada 30 anos existem pesquisas, relatórios falando sobre o clima, tá? E qual é as características de cada clima, né? Geralmente, o clima temperado vai ter o quê? Baixas temperaturas, é um local que faz muito frio. Já um clima tropical ou equatorial é um local que faz muito calor, que tem muitas chuvas também, tá bom? Então, a climatologia estuda o clima, tá? Durante alguns anos, em torno de 30 anos. E a meteorologia, ela vai abordar as condições do tempo naquele momento. Por exemplo, hoje está nublado, hoje está chovendo, hoje está fazendo muito calor.
Então, a meteorologia, ele vai falar das condições atuais, tá? Do tempo. Se está chovendo, se está nublado, se o céu está limpo, esse tipo de coisa. Isso aí a gente já trabalhou, beleza? Mas qual é a finalidade desses estudos? Para que servem esses estudos? Justamente para que a agricultura possa se organizar, possa fazer um planejamento durante o ano, tá bom? Por exemplo, para o sistema de transporte, no caso dos aviões, né? É fundamental a gente saber a previsão do tempo. Porque, em alguns casos, se há uma tempestade, como que vai ter voo? Né? Como que vai ter viagens aéreas? Oi. Como vai ter viagens aéreas se naquele instante está tendo furacões, está tendo tempestades? Né? Então, a previsão do tempo, no caso da meteorologia, e o estudo da climatologia vai ajudar a sociedade a se planejar, tanto em termos de atividades econômicas, até mesmo no planejamento da sua vida. Por exemplo, se você tem um conhecimento sobre clima, meteorologia, né? E se você também tem acesso a recursos tecnológicos, como celulares, que vai falar que, por exemplo, através do celular, você tem a previsão do tempo, você consegue consultar tudo isso, né? Através do smartphone. E isso vai possibilitar que a pessoa, por exemplo, se a pessoa sabe que aquela região ali alaga, né, tem enchentes ou há desmoronamento de encostas, essa pessoa não vai construir a casa ali, né? Muitas pessoas constroem casas em lugares irregulares porque não sabe que ali corre risco de tragédia, que ali não é um local apropriado. Então, a informação, o conhecimento, tanto da climatologia como da meteorologia, é fundamental para o planejamento das atividades econômicas e para o planejamento da vida das pessoas também. Tudo bem aí, galera? Pode fazer assim com emoji se estiver bem. Se não tiver, pode falar e perguntar alguma coisa. Está tudo certo. Beleza. Então, o primeiro tema é basicamente isso. A climatologia e a meteorologia são fundamentais para que as pessoas se organizem, tá? Principalmente na agricultura, na pesca e no sistema de transporte. Tá legal? Por exemplo, como que a pessoa vai sair para pescar ou como vai ter a viagem se há uma tempestade, né? Se há esses tipos de fenômenos climáticos. Tá bom, galera? Bom, outro tema está falando sobre áreas urbanas. Está aí na página 47. Encontraram aí áreas urbanas? Beleza, né? E logo no começo, nas áreas urbanas, fala sobre enchentes. Provavelmente vocês já viram reportagens que mostram as consequências de uma enchente, né? E a enchente, as consequências não são boas, geralmente são coisas negativas. Por exemplo, inundação de casas, desmoronamento de encostas, né? Aí, quando há uma enchente, o que acontece? A rua fica cheia d'água, né? E ali não é só água, ali tem esgoto também. Então, isso pode permitir também a proliferação de doenças. Ou seja, existem várias consequências negativas quando há uma enchente. Mas, professor, o que é uma enchente? Né? Aí, só me acompanhar nessa pequena leitura que eu vou fazer agora, tá bom? Áreas urbanas. As enchentes são fenômenos sociais e ocorrem devido às cheias de corpos d'água após chuvas e a ocupação de áreas não planejadas. Em países de clima chuvoso, como é o caso do Brasil, as enchentes costumam causar grandes transtornos. Então, aqui já está falando assim, a chuva é algo natural, mas a enchente é algo social. Por quê? Porque há enchente, há inundações, quando as pessoas constroem em locais indevidos. Por quê, galera?
Eu vou explicar uma situação para vocês. Conforme as pessoas constroem na beira de um canal, na beira de um rio, o que acontece? Toda aquele rio ele será assoreado, tá? Parte da terra daquelas construções irão para onde? Para o fundo do rio. E isso vai tirar a capacidade de absorver a água. Como assim? Só um instante, eu vou pegar um negócio e fazer um exemplo aqui. Estão vendo esse pote aqui? Estão vendo o pote? Então, Sim. a água vai até aqui, né? Aqui deve ter em torno de 1 litro, né? 500 ml é 1 litro. Então, por exemplo, digamos que aqui cabe 1 litro. Se eu botar 2, o que vai acontecer? Aqui só cabe 1 litro, mas eu estou botando 2. Vai transbordar. Vai Vai transbordar. transbordar. Perfeito. É o que acontece nas enchentes, tá bom? As enchentes acontecem porque a urbanização, a construção, as modificações que o homem faz no ambiente pode aterrar os rios, né? Para quem mora assim, aqui em Cabo Frio, tem a Laguna de Araruama, né? E essa Laguna de Araruama, ela foi aterrada com o tempo. Então, o que acontece? Ela não suporta a mesma quantidade de água como antes, né? Então, no caso das enchentes, é isso que acontece. O rio, ele não suporta a quantidade de água durante aquela chuva, tá? E isso é uma consequência das ações do homem, né? Com o tempo, o homem ele foi aterrando os rios, entendeu? Então, isso é por isso que áreas próximas aos rios são suscetíveis a enchentes, a inundações. Tudo bem até aí, galera? Então, esse problema das enchentes, ele será maior em grandes cidades. Porque, além de assorear os rios, as grandes cidades, muitas vezes, né, o esgoto, muitas vezes, o lixo, ele acaba entupindo os bueiros, entre outras coisas. Então, isso também favorece para que o sistema de esgoto não comporte toda a água. Então, ela acaba transbordando. Beleza, galera? Eu acho que vocês pegaram bem esse pedaço, né? E logo aqui na página 47, tem uma questão que a gente já vai fazer, tá? A número 1. Estão olhando aí? Página 47, número 1. Beleza. Então, a gente já vai fazer essa questão, aí daqui a pouco dá continuidade à matéria, tá? Número 1 fala... Pode escrever de caneta? Olha, pode. Mas, assim, a caneta, quando você erra, aí é mais complicado você corrigir, né? Mas, assim, o livro é seu, entendeu? Então, você pode escrever assim. Como eu já estou trabalhando o exercício com vocês, pode sim. Bom, a número 1 fala o seguinte. As pessoas com menor acesso à tecnologia ficam mais sujeitas aos fenômenos naturais destrutivos? Discuta com seu professor e com seus colegas e escreva uma justificativa. Então, a pergunta fala o seguinte. A pessoa que não tem acesso à informação, ela é mais vulnerável aos fenômenos destrutivos? Aí vocês vão botar sim, tá bom? Sim. Aí depois de colocar sim, vocês vão botar vírgula. É o que eu falei no começo, galera. Quanto mais informação sobre a climatologia ou meteorologia, melhor. Então, as pessoas que não têm essa informação, por exemplo, se eu não sei que vai ter uma forte chuva mais tarde, como que eu vou me preparar? Tá entendendo? Então, a informação ela é fundamental para que a pessoa possa se preparar, tá bom? Aí vocês colocaram aí, né? Sim, vírgula. Eu vou continuar, tá bom? O uso das novas tecnologias
permite que as pessoas tomem atitudes para se proteger. Calma aí, professor. Fala mais devagar um pouquinho. Tá bom, tá bom. Repete de novo, professor, o que o senhor acabou de falar. Tá bom, eu vou repetir desde o começo, tá? Mais devagar um pouco. Coloca no chat. Professor, é que página qual atividade, por favor? A página 47, número 1. Ó, Qual é o número da atividade que eu tô sem livro? número 1. Para quem está sem livro, lá em atividades tem um PDF. Aí vocês podem baixar o PDF e usar ali, tá bom? Vamos lá. Eu vou falar desde o começo, tá? O uso das novas tecnologias permite que as pessoas tomem atitudes para se proteger contra as tempestades, vírgula, enchentes, vírgula, furacões, entre outros fenômenos naturais. Professor, repete para se proteger. Tá. Para se proteger contra as tempestades, Acabem naturais? não, para se proteger contra as tempestades, enchentes, furacões, entre outros fenômenos naturais. Ponto. Sério? Foi? Sim. Beleza, tá? Então, como que ficou? O uso das novas tecnologias permite que as pessoas tomem atitudes para se proteger contra as tempestades, enchentes, furacões, entre outros fenômenos naturais. Galera, não sei se vocês acompanham, mas no Brasil, geralmente as pessoas sofrem muito, né, com essas coisas. Lá nos Estados Unidos, quando vai ocorrer Lá nos Estados Unidos, quando vai ocorrer um furacão, né, algo com maior proporção, toda a cidade é avisada. Lá, há um planejamento, eles colocam essas pessoas em ginásios, tá? Existe todo um planejamento de evacuação dessas pessoas. Então, o problema do Brasil não são os fenômenos, mas assim a falta de planejamento. Porque, assim, fortes chuvas, tempestades sempre vão acontecer. A questão é se você se planeja para a hora que essas tempestades, para a hora que essas chuvas chegarem, entendeu? Então, toda a questão é o planejamento. No Japão, a mesma coisa. Lá, eles sofrem com terremoto. Então, o que eles fazem? Já na estrutura do prédio, eles colocam molas, tá? Os prédios japoneses possuem molas na estrutura, para que não haja para que o prédio não rache na hora de um terremoto. Então, a questão não são os fenômenos, e sim como cada país se comporta diante desses fenômenos. Tudo bem, galera? Beleza. Vamos passar para número 2 agora. Galera, para mim, eu vou demorar mais a escrever a resposta aqui no chat. Então, eu prefiro ir falando assim, entendeu?
Porque nisso que eu paro para escrever a resposta, eu poderia estar falando alguma coisa. Tá bom? Vamos, aí nessa página, na página 47, tem a número 2, que é para marcar falso ou verdadeiro. Tá todo mundo aí na página? Beleza. Vamos lá. Sobre as enchentes, assinale V para verdadeiro ou F para falso. Então, na opção A, tá? Na afirmativa A, fala o seguinte. Elas independem do planejamento urbano, são relacionadas apenas ao clima chuvoso de um determinado local. Bom, aqui está falando que a enchente não depende do planejamento urbano. É mentira, porque logo no comecinho da página, está falando que é um fenômeno social. Se é social, então depende sim do planejamento urbano. Então a letra A é falsa. Beleza? Essa aí só está falando sobre as enchentes, tá? Posso partir para B? Falsa. É o quê? Posso partir para B? Sim. Ô, Jéssica, obrigado por colocar a resposta aqui, tá? Muito agradecido mesmo. Quem puder fazer isso, por exemplo, você termina de responder, quiser colar aqui, fica à Tô vontade. fazendo a da 2, tá, professor? Tá bom. Vamos lá, número 2 agora, né? A letra A é falsa, beleza? O que está falando na B agora? São cheias de rios, que acontece apenas em meio urbano, pois são um fenômeno artificial. Galera, o que torna a letra B falsa é que está falando que acontece apenas no meio urbano. E é mentira, tá bom? Existem vários locais, tá? Zonas rurais que possuem rios também. Então, esses locais também sofrem com a enchente. Por exemplo, lá na Amazônia, existem áreas que não são tão urbanizadas. E lá eles sofrem com alagamento também, né? Então, a letra A e a letra B são falsas. Tá legal? Marque aí. A e B da questão 2, falsa. Agora vamos para 3. Para a letra C, desculpa. A impermeabilização do solo contribui para as enchentes, né? Tá falando aqui que o solo, por exemplo, quando o solo é impermeável, isso favorece. Verdadeiro, tá? A letra C é verdade. Por exemplo, eu vou citar o meio urbano. O asfalto ele não absorve a água, né? Como um local, um solo arenoso, ele não absorve. Essa água ela escorre direto para o bueiro. E muitas vezes o sistema de esgoto ele não suporta a água, então ela vai transbordar. Então a letra C ela é verdadeira por isso, tá? A impermeabilização do solo contribui para as enchentes, tá bom? Então a gente tem aí letra A falsa, letra B falsa e letra C verdadeira. Vamos para a letra D agora. A meteorologia possui uma função conjunta com a climatologia. Acabar com as enchentes. Galera, falso. Tá bom? Porque climatologia e meteorologia são estudos, tá? Eles vão, assim, auxiliar para que os municípios, os estados, façam o planejamento. Mas só o estudo da climatologia, o estudo da enchente, não vai acabar com a enchente. O estudo da climatologia e o estudo da meteorologia não vai acabar com a enchente. Porque, assim, não tem como você acabar com enchente. Você tem como você reduzir os danos. Tá bom? Então, a letra D é falsa. Beleza? Desliga o microfone aí, Júlia, rapidinho. Ou, se você quiser perguntar, pode falar, tá? E a letra E. Letra E, verdadeira também, tá bom? As enchentes podem fazer grandes estragos, afetando a situação de
pedestres e veículos pelas ruas. Verdadeiro. Beleza? Então ficou assim. A falso, B falso, C verdadeiro, D falso e E verdadeiro. Tá bom? Galera, fique atento com essa questão que provavelmente eu vou colocar ela no teste. Tá bom? Lembrando vocês que o teste é dia 16. Tá legal? Aí semana que vem, dia 9, eu vou falar o que vai cair no teste. Tá? Eu vou falar as páginas, eu vou falar o assunto. Então é muito importante que vocês não faltem na aula da próxima semana, tá bom? Na próxima semana eu vou falar o que vai cair nos testes. Pode ficar tranquilo. Beleza? Bom, aí acabou esse exercício aqui da página 47. Aí tem um temazinho aqui que vocês vivem, vocês sentem, tá? Mas muitas vezes não conhecem, que são as ilhas de calor. O que seria uma ilha de calor, galera? O que acontece? O estado do Rio de Janeiro, existem vários municípios, né? Todo estado é Rio de Janeiro. Mas tem locais que são mais urbanizados, tem locais que ficam em serras, como Petrópolis, Nova Friburgo, né? Tem locais, como eu já falei, né, que são mais arborizados e outros que são em topos de montanhas. E existem também áreas urbanizadas, como a metrópole do Rio de Janeiro. Tá legal? Então, não sei se vocês percebem, mas muitas vezes, quando a gente vai para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, ali durante a viagem, quando a gente sai de casa, está uma temperatura, né? Às vezes está um pouco fresquinho. Quando chega no centro do Rio, aquele calor, né? Abafadão. Por quê, galera? A cidade, os prédios, o asfalto, ele absorve mais calor. Tá? Então, esse local, ele é considerado assim, ilhas de calor por isso. Porque as construções daquele local, as construções favorecem para que a temperatura seja aumentada. Devido à poluição dos carros, devido ao asfalto, todas essas condições favorecem para o aumento da temperatura. Isso vai formar o quê? Uma ilha de calor. Mesmo dentro do mesmo estado do Rio de Janeiro, a gente tem locais que têm a temperatura mais elevada por conta das construções, por conta da poluição. Beleza, galera? Aí na página 48, está mostrando aqui, ó. Tá vendo? Se a gente observar, na área rural, a temperatura está em torno de 29 graus a 30 graus. Quando chega aqui, ó, no centro urbano, essa temperatura ela se torna além de 33 graus. A gente vê um aumento da temperatura, tá bom? Por conta disso. Áreas que há uma vegetação maior, vai dar aquela sensação de frescor, né? Agora, áreas muito urbanizadas, muitas vezes os prédios não permitem também a circulação de ventos, tá bom? E tudo isso vai contribuir para o aumento da temperatura da ilha de calor. Beleza, galera? Aí, na página 49, tem outro exercício. Vamos lá? Fazer esse outro aí? Preparado aí o lápis. Fala, Paulo. Liga no microfone, por favor. Se olhar em cima da tela ali, acho que o tempo do negócio ali já tá acabando já, hein? Tá. Mas, assim, ele sempre acaba antes do tempo, mas a gente vai fazer o que puder fazer aqui, tá bom? E outra, tá? Tá tranquilo? Vamos lá. A 3 fala o seguinte: qual a importância dos avanços obtidos pelo INPE? INPE é um local que faz pesquisa sobre desmatamento, entre outras coisas, tá? Na previsão meteorológica para a economia do país e para o dia a dia das pessoas, principalmente para os trabalhadores da agricultura, da pesca e da pesca, né? Aí, eu resumi essa questão e vou falar para vocês. Prepare aí. Questão 3 da página 49. É importante
porque possibilita previsões mais precisas, tá bom? Aí eu vou repetir desde o comecinho, tá? É importante porque possibilita previsões mais precisas. Vou continuar, hein? Sobre... Professor, Oi. previsão mais o quê? Mais precisa, Precisa. Obrigado. tá? Sobre as condições do tempo. Professor, pode repetir de novo que o meu travou e eu não ouvi nada? Tá. Vou repetir desde o início aqui. É importante porque possibilita previsões mais precisas sobre as condições do tempo. Vírgula. Fundamental para as atividades. Professor, o senhor está falando muito rápido. Ah, desculpa. Até as condições do tempo foi, né? Não, tá bom. É importante, presta atenção, Catherine, fica com um lápis aí na mão. É importante porque possibilita previsões mais precisas sobre as condições do tempo, vírgula. Posso, Catherine? Tá bom. Fundamental para atividades como agricultura, pesca, sistema de transporte, entre outros. Tá? É só isso, ponto final. Então, eu vou ler tudo aqui, rapidinho. É importante porque possibilita previsões mais precisas sobre as condições do tempo, fundamental para as atividades como agricultura, pesca, sistema de transporte, entre outros, né? Então, o avanço das tecnologias vão favorecer as pessoas para que elas possam trabalhar melhor, tanto na pesca, na agricultura, entre outras atividades. Aí embaixo dessa questão, está falando sobre a chuva ácida. Provavelmente, vocês já ouviram falar sobre a chuva ácida, né? Mas só que é um fenômeno difícil da gente presenciar. E como ela acontece? Galera, devido à poluição do ar, à queima de combustíveis, como petróleo, carvão mineral, essa química, tá? Essas substâncias químicas, elas se juntam com a chuva, promovendo a chuva ácida. Professor, por que eu não observo chuva ácida por aqui perto da minha casa? Porque geralmente são locais muito urbanizados e com a presença de indústrias. Tá? Então, locais que possuem indústrias, fábricas, são mais propensas a ter a chuva ácida. E seria o quê? É a junção da água com elementos químicos. Bom, galera, a aula está acabando. Tá legal? Quem quiser, para responder o restante das questões, aí a gente tem a página 52, 54, 55. Fala, Paulo. Rapidinho que tá acabando. Professor, o que a chuva ácida faz? É o quê? Ela corrói, ela destrói construções, árvores, o que ela encontra pela frente. Tá? É uma chuva corrosiva. Ah, tá. Obrigado. Tudo bem, galera? Se vocês tiverem qualquer coisa, pode me procurar pelo WhatsApp.